irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião. Vamos estar orando ao Senhor, fazendo a nossa oração de início. Pai bendito, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos a Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais um dia em que estamos em pé na Tua presença. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedindo que não seja levado em conta diante do Senhor a nossa limitação e o quão pequeno nós somos. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor para Te oferecer, Senhor, a nossa gratidão e que o Senhor se faça presente, porque é a Tua presença, Senhor, que nós precisamos. Num mundo atribulado, numa vida tão difícil muitas vezes, nós precisamos incondicionalmente da presença do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada irmão que está reunido conosco e a cada irmão que receberá, Senhor, depois o áudio desta transmissão. Nós pedimos que em nome de Jesus a Tua palavra possa estar frutificando no nosso coração e que o Senhor nos visite com o Teu Espírito Santo. Assim é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite está no livro do Gênesis, no capítulo 32, uma batalha que se travou na vida de um servo de Deus chamado Jacó. Gênesis 32, do verso 22 ao 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Louvado seja Deus. Meus irmãos, sem dúvida alguma, uma das palavras, uma das pregações mais vista, mais ouvida pelos irmãos ao longo de sua caminhada.
E como é prazeroso quando nós vamos meditar sobre a vida deste servo de Deus. Talvez porque, ao lermos a história de Jacó, nós nos identificamos muito com ela. Talvez porque nós nos pareçamos mais com Jacó do que nós podemos imaginar. Se tem uma coisa que a Escritura Sagrada ela não tem intenção de fazer, e isso é peculiar somente à Escritura Sagrada, é a de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Normalmente um livro de história, quando ele vai narrar a história de um herói, ele vai contar a saga de um herói, ele conta somente aquilo que é positivo na vida daquele herói. Porque quando nós vamos falar, quando as histórias, os livros vão contar as histórias negativas, normalmente não é o herói que é descrito desta forma, normalmente é o vilão. A Bíblia Sagrada não. Na Bíblia Sagrada, na vida dos servos de Deus, esse papel de herói e de vilão, eles se cruzam simultaneamente. A vida de Jacó, mais do que a grande maioria dos servos de Deus, e talvez Jacó, na narração de suas histórias, de seus personagens, da saga de Jacó, desde o momento em que ele é concebido no ventre de sua mãe, até o dia de sua morte, quando ele emite seu último suspiro, talvez tenha sido o servo de Deus em que a palavra descreva com maior número de defeitos. Talvez se nós formos fazer um levantamento da vida de Jacó, nós vamos encontrar mais pontos negativos do que positivos. E talvez por isso, louvado seja Deus, nós nos identificamos tanto com Jacó. Porque nós não conseguimos explicar por que Deus amou a Jacó. Por que Deus escolheu a Jacó? Se tem um personagem que fez de tudo para não merecer o amor de Deus, foi Jacó. O nome dele, segundo alguns historiadores, e até mesmo segundo a história hebraica, significa aquele que engana, ou enganador. Esta é a ideia, a tese mais defendida entre os estudiosos da Bíblia, entre os teólogos. Mais um motivo pelo qual nós nos identificamos com o personagem Jacó. Porque quando nós olhamos para nós, e nós só olhamos para nós quando nós estamos sozinhos diante de Deus. Nós só olhamos para nós, para dentro do nosso mais profunda intimidade, aquele horário, aquele momento em que muitas vezes nós estamos deitados antes de pegar no sono,
quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, quando às vezes vai passar na nossa mente, nós vamos remoer na nossa mente o nosso dia, ou naqueles momentos em que nós ficamos sozinhos, e nunca nós seremos tão nós quando nós ficamos sozinhos, porque quando nós ficamos sozinhos, nós não precisamos usar máscara nenhuma. Nós ocultamos quem nós somos das pessoas que nós convivemos, a ponto de mesmo aquela pessoa mais próxima de nós, que é o nosso cônjuge, mesmo ao nosso cônjuge nós não demonstramos 100% quem nós somos. É interessante isso. Como nós podemos, ao nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, como nós podemos ocultar um pouquinho de quem nós somos? Porque por mais que nós sejamos transparentes nas nossas relações, nunca nós somos 100%, nunca nós demonstramos para as pessoas 100% quem nós somos. Somente diante de Deus é que nós não conseguimos esconder quem nós somos. Talvez por isso que muitas vezes nós vamos orar a Deus e o sentimento que nós temos é o sentimento de vergonha, principalmente quando nós falhamos diante de Deus. E o personagem de Jacó, ele é assim. Ele é um personagem que tem mais características negativas do que positivas. Ele já nasce agarrado ao pé do seu irmão Esaú, que era o primogênito, foi aquele que nasceu primeiro. E na teoria era aquele que tinha direito à bênção. Pelo menos a maior parte da bênção. E Deus, para contrariar toda a lógica humana, como é peculiar de Deus na Escritura Sagrada e ao longo da história, é uma das coisas que me fascina na pessoa do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Me fascina como Deus escolhe agir no nosso mundo contrariando a nossa lógica. Não é uma nem duas, quando não é sempre, ou quase sempre. Deus age da maneira que nós não esperamos. Quando nós fazemos os nossos planos, nós desenhamos os nossos projetos e nós imaginamos, eu vou fazer assim. Às vezes Deus vem e faz justamente o contrário do que nós pensamos. Nos leva justamente a uma direção contrária da que nós imaginamos. Porque Deus é Deus. E eu costumo dizer que se nós entendêssemos Deus, Ele não seria Deus. E louvado seja o nome de Deus por isso. Porque quando nós olhamos para nós não vemos por que Deus nos amou. Nós não conseguimos entender por que Deus nos escolheu. Mas bendito seja o nome de Deus, que a misericórdia de Deus nos alcançou. Jacó está nesse texto, nesse cenário, diante da maior batalha de sua vida. Ele já é um senhor em elevada idade. E ele está voltando para a casa de seu pai. E ele vai ter que se defrontar com toda a sujeira que ele varreu para debaixo do tapete durante toda a sua vida. Jacó adiou tudo que pôde essa batalha. Jacó usou de todos os recursos que ele teve para evitar esse momento, que era o momento em que ele teria que reencontrar seu irmão Esaú, e aonde, sem dúvida alguma, Esaú tinha contas para acertar com Jacó. Inclusive Jacó saiu fugido da casa de seu pai. Ele sai fugido porque seu irmão o queria matar. E seu irmão tinha prometido. Que chegaria o dia em que seus pais morreriam, Isaac e Rebeca, e então Esaú se vingaria de tudo aquilo que Jacó lhe tinha feito. Embora Esaú não fosse tão inocente assim, aliás, Esaú não era nada inocente, porque
Esaú não se arrependeu de seus pecados, ainda que ele tenha chorado. Mas o choro de Esaú não era um choro de arrependimento, era um choro de raiva. E por isso ele não achou lugar de arrependimento diante de Deus. Mas o fato é que Jacó está retornando e agora ele vai ter que enfrentar tudo aquilo que ele adiou. Meus irmãos, às vezes na nossa vida nós somos assim. Nós adiamos tudo o que a gente pode, a tomada de algumas decisões. Só que chega um momento da nossa vida que nós não podemos adiar mais. As situações ficam intransponíveis. E enquanto eu pude adiar, eu adiei. Só que chega um momento que nós não podemos mais adiar. E Jacó está diante dessa situação. No outro dia ele vai encontrar Esaú. Então ele faz um levantamento daquilo que ele tinha. E ele atravessa o ribeiro com tudo aquilo que ele tinha, mas só que ele faz uma coisa. Inclusive sua família. E depois que passa todo mundo, ele vai então ter um momento a sós. E isso, meus irmãos, nos ensina que há batalhas que são nossas. Há lutas que somos nós quem temos que travar. Nós não podemos transferir nem mesmo para aquelas pessoas que nos são mais próximas. Há lutas que é nossa. Nós não podemos transferir para o esposo. Nós não podemos transferir para a esposa. Nós não podemos transferir para o filho, para um familiar, para um amigo, para o pastor da igreja. Há lutas, meus irmãos, que são nossas. E as lutas que são nossas, nós travamos entre nós e Deus. Porque eu tenho certeza que todos os argumentos que Jacó fosse usar, os homens não conseguiriam entender. E às vezes tem momentos na nossa vida e na nossa caminhada com Deus que é assim. Ninguém tem a capacidade de entender o que nós estamos passando. Porque aquela luta é nossa, aquela batalha é nossa. E muitas vezes o que nós estamos enfrentando é consequência daquilo que nós mesmos procuramos. Porque nós somos livres para semear o que nós quisermos. Mas nós somos reféns. Nós somos obrigados a colher aquilo que nós semeamos. E esse momento é marcante na vida de Jacó, porque o Deus Todo-Poderoso, ele faz aquilo que algumas vezes ele fez na história humana, que é quando ele toma a forma humana para se revelar a alguém. E Deus faz isso, Jesus faz isso no Velho Testamento muitas vezes. E uma das vezes que Jesus fez foi aqui. A Escritura ainda não descreve ele como Filho de Deus, porque só vai apresentar ele como Filho de Deus no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua de Deus, o Messias ungido, o Messias prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Aquele que venceria Satanás de uma vez por todas, e com seu sangue ele pagaria toda a nossa dívida com Deus. Mas ele tem algumas aparições no Velho Testamento, e uma delas é aqui. Deus toma a forma humana e começa a lutar com Jacó. E é muito interessante quando a palavra diz assim: e quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Olha só, meus irmãos, isso nos lembra a Jesus, o Filho de Deus encarnado, que ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem.
E quando ele era homem, nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo descreve. O apóstolo Paulo descreve que Cristo se esvaziou a si mesmo. Porque se ele não tivesse se esvaziado em momentos como esse aqui que ele está lutando com Jacó, se ele não se esvazia, jamais um homem poderia segurar a Deus, ainda que fosse por um curto espaço de tempo. Mas nós entendemos aqui já aquilo que Jesus fez. Jesus precisou se esvaziar de muito de seus atributos para encarnar como homem. E ele, depois de se tornar a semelhança de homem, ele se humilhou de uma forma que nenhum outro homem se humilhou. Ele aceitou a morte, a condenação mais vergonhosa que tinha naquela época, que era a morte de cruz. Quando despido, e eu acredito que não existe nada mais vergonhoso para um homem que ele ter suas roupas retiradas na presença de pessoas. E Cristo foi crucificado nu aos olhos de todos aqueles que lhe queriam mal e lhe queriam bem. Às vezes nós cantamos o hino, a vergonha da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer, mas que vergonha é essa que Jesus passou dentre todas? Talvez essa parte. E é quando nós vemos aqui Jacó tendo condições de lutar por um certo tempo de igual para igual com aquele homem que era Deus, que era Jesus. Nós vemos a grandeza de um Deus que tomou a forma humana para poder entender aquilo que se passa com o homem. É por isso que tem situações na nossa vida que somente Jesus nos entende. Somente Deus nos entende. Uma das coisas que me maravilha na caminhada com Deus é que nós mudamos, e louvado seja Deus, que nós, como servos de Deus, mudamos para melhor, porque nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nós mudamos, mas Cristo não muda. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo de quando nós o conhecemos, quando nós tivemos o primeiro encontro com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós mudamos, mas Jesus não muda. Jesus é sempre o mesmo. E Jacó está diante dessa batalha, e os irmãos sabem qual era a maior luta de Jacó. Era com Deus, não era com o homem. A maior luta de Jacó não era com Esaú, ele estava com medo de Esaú, evidentemente, porque ele era um ser humano. Às vezes nós temos medo das nossas batalhas, mas a maior luta que Jacó tinha era com Deus. Sabe por quê? Porque Jacó precisava da absolvição de Deus. Porque ele sabia as trapaças que ele tinha feito ao longo de sua vida. Ele sabia. Algumas coisas, algumas sujeiras que ele tinha varrido para debaixo do tapete que ninguém sabia. Algumas ninguém sabia, mas Deus sabia. Ele chega diante de Deus como alguém que estava colhendo aquilo que tinha plantado. Então, por isso que ele precisava da absolvição de Deus. E assim somos nós, irmãos. Nós podemos, muitas vezes, manipular o mundo dos homens. Nós podemos, como nós temos visto, instituições religiosas e homens contratando advogados caríssimos. E no mundo dos homens, na justiça dos homens, eles conseguem burlar daqui, dali, adiar. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Diante do tribunal de Deus, não há como fazer isso. E muitas vezes nós conseguimos enganar homens, ocultar quem verdadeiramente nós somos, mas diante de Deus não.
E é por isso que nós precisamos da absolvição de Deus todos os dias da nossa vida. O arrependimento, o começar de novo, faz parte da vida do crente. E nós só conseguimos começar de novo muitas vezes se nós tivermos a absolvição de Deus. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, porque já o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E aí o homem responde assim: qual é o seu nome? Mas espera aí, se aqui era uma teofania, se era Deus, ele não sabia o nome de Jacó? Sabia. Mas ele queria ouvir da boca de Jacó: qual é o teu nome? O meu nome. E eu tenho certeza que Jacó tinha vergonha de dizer o nome dele diante de Deus. Porque ele ia dizer o seguinte: Senhor, eu sou um mentiroso. Eu sou um enganador. Eu sou um trapaceiro. É como nós diante de Deus, às vezes, Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me ajuda nas minhas imperfeições. Só que quando Jacó diz assim: eu sou Jacó, eu sou enganador. Aí Deus diz para ele o seguinte: o seu nome não será mais Jacó. O seu nome agora vai ser Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando Jacó confessou a culpa dele, porque diante de Deus ele não podia mentir. Ele mentiu uma vida toda. Ele pode ter levado uma vida dupla a vida toda. Mas aqui já não havia mais espaço para isso. E assim a nossa vida na presença de Deus. A nossa vida com Deus. Há coisas, meus irmãos, que nós conseguimos ir levando. O Espírito Santo vai nos apertando, vai nos apertando, vai nos apertando. Nós até conseguimos conviver com certos pecados algum tempo da nossa vida. Mas o Espírito Santo vai nos afunilando. Ele vai nos transformando à imagem de Cristo, porque esse é o objetivo da nossa salvação em Cristo Jesus. Deus o Pai nos elegeu para isso, para nos transformar à imagem do seu Filho. Vai chegando um ponto que nós não conseguimos mais conviver com certos pecados. E aí nós vamos diante de Deus: Senhor, eu preciso em nome de Jesus de uma libertação. Eu não posso mais conviver com isso, Deus. Até aqui o meu nome foi Jacó. Até aqui eu consegui ludibriar essa situação diante dos homens, mas diante de Deus não dá mais. E aí Deus vem: agora o teu nome não vai mais ser Jacó, o teu nome vai ser Israel. Aquele que luta e prevalece, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. O prevalecer aqui, meus irmãos, é o permanecer. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui em pé, quanta coisa nós já passamos, quantas coisas nós já enfrentamos, mas nós prevalecemos. Nós prevalecemos porque Deus foi misericordioso conosco. Nós prevalecemos porque muitas batalhas nós travamos com Deus e muitas batalhas nós travamos com os homens. Mas nós vencemos pela graça e misericórdia de Deus. E quando nós recebemos de Deus um novo nome, é a oportunidade de uma nova história. O que Deus estava dizendo para Jacó era isso: agora o teu nome não é mais Jacó, o teu nome agora é Israel. A partir de agora tu pode, em cima desse nome, construir uma nova história. E é isso que talvez Deus esteja fazendo conosco nessa noite. Deus está te dando, meu irmão, a oportunidade de começar de novo. Deus está te dando a oportunidade de escrever uma história diferente a partir daqui. E aí Jacó pergunta o nome. Eu peço que te digas o teu nome,
Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Meus irmãos, é peculiar de Deus, nessas aparições que Deus fez, ao longo da história, ele dizer: por que perguntas o meu nome? Ele fez isso com a mãe de Sansão. Ele fez isso com Moisés, quando ele diz: Moisés, eu sou o que sou. Ele fez isso com Jacó. Louvado seja Deus, porque o nome de Deus é tão glorioso. Nós temos uma tradução que nos dá uma ideia de como é o nome de Deus, mas nós não podemos ter certeza, porque o nome de Deus era tão santo para Israel que eles não pronunciavam, com medo de infringir o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas nós temos, possivelmente, Yahvé ou Yahweh seria a pronúncia mais próxima da pronúncia correta do nome de Deus. Mas é peculiar. E acontece isso com Jacó também. E aí, por fim, Jacó encerra aquela experiência com Deus com as seguintes palavras: e Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque disse: eu vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Louvado seja Deus. E essa é a nossa glorificação a Deus todos os dias de nossa vida. Nós, seres humanos, falhos, limitados, pecadores, tão imperfeitos, e ainda assim nós temos o privilégio de ter um Deus que se relaciona conosco, um Deus que enviou seu Filho aí de uma vez por todas. Aí não foi mais teofania, não foi o Filho de Deus tomando a forma humana, mas foi o Filho de Deus sendo gerado como homem, para experimentar todas as limitações, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as decepções que um homem, que uma mulher pode enfrentar na sua natureza humana, débil e falha e pecador. E Cristo Jesus, o Deus Filho encarnado, ele experimenta. Ele é gerado no ventre de uma mulher. E ele experimenta todas as frustrações que um ser humano pode enfrentar. Só que a diferença é que ele não teve pecado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não teve pecado. E é por isso que o sacrifício dele foi perfeito. E ele passa e ele vive tudo aquilo para que a nossa vida fosse poupada diante de Deus, para que nós pudéssemos aguardar a redenção da nossa alma, a ressurreição dos mortos ou a transformação do nosso corpo no dia da segunda vinda gloriosa de Cristo, e a nossa vida fosse poupada. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Cristo, que ele crê de todo o coração e ele confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a sua vida poupada diante de Deus, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo que foram cumpridos e realizados na cruz do Calvário. Porque Jacó morreu, mas ele morreu sabendo que a vida dele seria poupada, não só ali, porque no dia da ressurreição ele morreu salvo em Cristo Jesus, porque Cristo pagou o preço de todas as culpas de Jacó, e não eram poucas, como das nossas. Cristo um dia pagou todas as nossas culpas, inclusive os nossos pecados futuros, que nós não queremos, mas nós somos falhos diante de Deus. Nós pedimos como o salmista, que Deus nos livre de grande transgressão. Isso nós precisamos pedir, porque há pecados que é para a morte. Mas as nossas falhas e os nossos pecados, Cristo já pagou através do seu sangue. E é por isso que nós não conseguimos conviver bem com os nossos pecados. Porque se nós convivêssemos bem com os nossos pecados, nós não seríamos salvos. Nós só temos certeza que nós somos salvos, porque
porque nós não convivemos bem com os nossos pecados e por isso que nós precisamos nos arrepender todos os dias diante do Senhor. Mas louvado seja Deus, que Deus já nos garantiu na outra vida um novo nome, uma nova história, uma vida perfeita, abrigados em Cristo Jesus no novo céu e na nova terra. Eu encerro aqui a nossa transmissão, temos 5 minutos ainda, eu vou encerrar e depois, por último, eu vou compartilhar um louvor